Bem, hoje a gente está dando início a mais uma série de estudo da nossa EBD. No início do ano tivemos dons, e agora a gente vai iniciar com essa série sobre a leitura orante. A leitura orante, que é uma prática da igreja, e a gente vai ver isso aí ao longo do estudo. A gente não está trazendo nada inovador, que a gente tenha descoberto aí recentemente, mas é algo da qual a gente crê que a igreja vai ser muito edificada, e os irmãos também individualmente, não somente a comunidade, mas os irmãos individualmente vão ser edificados com essa prática, a leitura orante, e hoje mais especificamente entrando aí na importância dos salmos na história da igreja e na prática da leitura orante. Bem, segundo slide. Leitura orante ou Lectio Divina, como ela é conhecida aí na história da igreja. Esse termo Lectio Divina foi colocado por Orígenes, um dos pais aí da igreja. A Lectio Divina, ou a leitura orante, ela tem o objetivo de dar uma linguagem correta, uma linguagem bíblica e apropriada para a oração do cristão. Isso é feito de que forma? À medida que a gente pratica a Lectio Divina, a palavra de Deus ela vai se aprofundando no nosso coração, ela vai dando forma à nossa compreensão de quem somos, ela vai dando forma à compreensão de quem Deus é, e isso faz com que nós venhamos a nos reportar, falar a Deus de maneira adequada. Ao contrário do que alguns possam pensar, a Lectio Divina, a leitura orante, ela não vem romper com aquilo que é de fato que nós sentimos, com aquilo que de fato que nós queremos falar para o Senhor. Mas ela nos dá uma linguagem correta daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, ou até vem desvendar o nosso coração e a nossa mente para aquilo que nós nem sabemos a respeito de nós mesmos, para aquilo que nós nem sabemos do que está de fato no nosso coração. Então a Lectio Divina, ela não vai romper com o sentido positivo da espontaneidade na oração. Ela não vai romper com aquilo que de fato é o que sentimos e o que somos diante de Deus na vida de oração. Porém, na atual conjuntura da igreja, na modernidade, nós assumimos uma postura um tanto quanto equivocada a respeito da oração. E qual postura é essa? É a postura de que a oração, ela não é aprendida. Ela não é algo da qual nós somos ensinados a fazer e como a fazer. Ela é algo natural ou é algo espontâneo. Certamente, todo cristão convertido ao Senhor, por conta do Espírito Santo de Deus habitar nele, ele vai ter o desejo de orar, ele vai ter a busca por oração. Isso não quer dizer necessariamente que ele saiba como orar corretamente e profundamente. Então, nesse sentido, que já seria um sentido negativo da espontaneidade, como, por exemplo, como se eu soubesse falar a Deus e como Deus quer ouvir todas as minhas orações e aquilo que eu necessito e aquilo que eu preciso, talvez pela minha própria linguagem, pela minha própria capacidade. Isso é um equívoco, porque certamente todos nós somos pecadores e a nossa oração, as nossas palavras, a nossa linguagem ao Senhor também está marcada pelo pecado. Sobre isso, o Bonhoeffer fala assim, eu vou fazer uma rápida citação aqui do livro dele. Orar não significa simplesmente derramar o coração, mas encontrar com o coração saturado ou vazio o caminho para junto de Deus e falar com ele. Disso, porém, homem algum é capaz. Então, qual é a ideia aqui? É que para que nós venhamos a orar ao Senhor da forma como é devida, da forma como nós devemos também entender como falar a Deus e como se expressar ao Senhor, nós só podemos fazer isso com Deus e com a sua palavra diante de nós, nos ensinando a fazer isso. Quer estejamos com o coração cheio de coisas para falar ao Senhor, quer o nosso coração esteja vazio por acreditar que não temos nada
para falar ao Senhor, a leitura orante, ela vai nos colocar nesse caminho. De tal forma que os próprios discípulos do Senhor entendem isso. Lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 1, você não precisa abrir, eu vou citar aqui, caso depois você queira dar uma olhada, mas nesse momento não precisa. Os discípulos pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos reconhecem, olhando, né, a oração de Jesus, a oração de João e de seus discípulos, que eles precisam aprender a orar. Certamente esses discípulos já oravam, certamente esses discípulos também tinham o desejo pela oração, mas eles reconhecem que eles não oram como Cristo ora. Eles reconhecem que eles precisam aprender a orar. Se orar era aquilo que eles estavam vendo em Jesus Cristo, e aí mais à frente do estudo a gente vai ver como a oração se estabelece em Cristo e a oração dos Salmos. Então os discípulos reconhecem que de fato eles não sabiam como orar. Então por isso, em suma, essa primeira parte quer dizer que precisamos aprender a orar, apesar de termos o desejo da oração, apesar de as nossas orações, por conta da teologia bíblica que temos, e eu vou abordar isso um pouco mais na frente, certamente ser uma oração da qual o Senhor ouve, porque é feita por meio de Jesus Cristo e os seus méritos, ainda assim, a leitura orante vem nos apresentar algo mais profundo a respeito da vida de oração. Então, se você é uma pessoa que aí passou por alguma crise de, meu Deus, eu preciso aprender a orar, eu não sei orar, eu acredito que todo cristão já passou aí por esse momento, particularmente já passei, e John Piper foi aquele que me auxiliou em como orar, como é devido, como expressar aquilo que eu sinto como é devido. Se você é uma pessoa que passa por esse momento ou já passou, eu acredito que esse estudo vai ser resposta. E se você é alguém também que quer se aprofundar na vida de oração, aprender mais da parte do Senhor, ter uma oração mais profunda, mais forte, mais eficaz, mais completa, mais digna do nosso Senhor Deus, certamente esse estudo também vai responder a isso. Bem, no terceiro slide é dito que toda a teologia bíblica nos serve para o ensino e prática da oração, pois é a palavra de Deus, e Deus se revelando a nós. Mas nas Sagradas Escrituras existe um livro que se distingue de todos os outros livros da Bíblia pelo fato de contar apenas orações, ou orações cantadas também. Trata-se dos Salmos. Esse livro é os Salmos. As Sagradas Escrituras são palavra de Deus dirigida a nós, orações. No entanto, são palavras humanas. Como elas podem constar na Bíblia? Não nos deixemos confundir. Também nos Salmos a Bíblia é a palavra de Deus. Essa fala aqui é uma fala também de Bonhoeffer no livro dele, onde ele nos traz a compreensão de que, apesar do livro de Salmos ser um livro de oração, ser um livro de Davi, isso não quer dizer que ele tenha que ser rejeitado por nós, muito pelo contrário. Devemos estar atentos ao fato de que, em toda a palavra de Deus, de maneira específica, de maneira intencional, Deus nos deu um livro de oração. Isso não pode passar despercebido por nós. Isso não deve ser algo como tal, o Senhor colocou esse livro aí de oração, e quando eu estiver um pouco triste, né, quando eu estiver angustiada como os salmistas estão, quando eu estiver, sei lá, passando por uma provação como o salmo está, e eu vou lá, dou uma olhada e oro a Deus e uso aqueles salmos para a minha devoção cristã. Na verdade, não. Devemos considerar de que é intencional da parte do Senhor, já que temos o imperativo bíblico para a vida de oração, ter um livro sobre oração na Escritura e sobre também uma oração cantada. Os Salmos ele não é só usado para oração, mas também para o cântico. E não devemos deixar que o fato de ser uma oração feita por homens, o Salmo não é escrito somente por Davi, tem outros, tem os Salmos de Asaf, os Salmos dos filhos de Coré, Salmos de lamentações, Salmos de agradecimento, Salmos de alguém perplexo. Então, todos esses salmos, apesar de ser uma oração humana, também é a palavra de Deus. Também é
Deus inspirando esses homens a orar a Ele como convém, portanto é de grande utilidade para nós. No quarto slide, nós temos aí, só beber um pouquinho de água. Nós temos a imagem do livro do Dietrich Bonhoeffer, que é esse livro aqui, que eu tenho em mãos. É o livro que serviu, em grande parte, para a base do nosso estudo e do conteúdo do que a gente tirou daqui. É claro que não somente esse livro, outros teólogos foram importantes na contribuição desse estudo, mas principalmente esse livro do Bonhoeffer, que é tido por muitos editores e por muitos cristãos como um clássico cristão. Mas é um dos livros do Bonhoeffer menos conhecido. A gente tem aí o Discipulado, A Vida em Comunhão, que são 2 livros que se destacam bastante, e esse livro do Bonhoeffer ele não se destaca tanto. Não acredito que seja por conta do tema da oração. Homens de Deus, ao longo do tempo, ao longo da história, se dedicaram a falar sobre a vida de devoção, sobre o temor, sobre a contrição, sobre a disposição de coração que devemos ter, sobre o compromisso com essa disciplina espiritual. E.M. Bounds, Timothy Keller tem um livro sobre isso. Então eu não diria aqui que talvez uma não percepção correta ou uma não valorização correta desse livro se dê pelo tema da oração, mas talvez, muito provavelmente, pelo tema que o acompanha, ou talvez aquilo que é mais central, né, nesse livro, que é justamente os Salmos. E a leitura orante dos Salmos, né, a oração com os Salmos. E, portanto, justamente hoje, esse é o nosso subtema, subtítulo desse estudo, que é a importância dos Salmos ao longo da história da igreja. Creio que, como vemos hoje, né, na atual situação da igreja, o Salmo ele não ocupa talvez o lugar que ele ocupou em toda a história da igreja. Hoje ele é colocado talvez como um versículo que a gente lê para determinadas situações, mas não tem como um livro que nos acompanha em toda a vida cristã e também é importante para a nossa formação cristã. Por esse motivo, o nosso estudo ele vai ser dividido em 3 partes. E aí está no 5º slide. A primeira parte é o Salmo na história da igreja, os pais da igreja e os reformadores. O segundo ponto é a perda do Salmo na alta crítica e no abandono da tradição cristã. E o terceiro ponto seria Jesus Cristo e o Salmo. Ok? Vou aqui para o primeiro slide, depois desse slide, no caso o 6º slide, onde a gente já vai entrar no primeiro ponto, que é o Salmo na história da igreja, os pais da igreja e os reformadores. Vou iniciar aqui a leitura. Durante quase 2000 anos, os salmos foram centrais para a devoção da igreja cristã, ensinando os fiéis a orar em resposta ao Deus que se revela. Uma confissão e glorificação ao Deus Trino, Criador, Redentor e Restaurador. Deste modo, quando abraçamos salmos, juntamo-nos a um amplo grupo de pessoas que por quase 30 séculos têm baseado seus louvores e orações nessas palavras antigas. Então, como eu disse no início, compreender a leitura orante a partir dos salmos não é algo inovador, muito pelo contrário, é uma prática da igreja ao longo, não somente da igreja, a gente vai ver que essa também é uma prática dos judeus, mas aqui para nós de maneira mais específica, a igreja é uma prática que está presente na vida da igreja ao longo dos anos. E boa parte da devoção dos irmãos, boa parte da compreensão que eles têm de exultação ao Senhor, de confissão dos seus pecados ao Senhor, justamente vem desse lugar que os salmos sempre ocupou na história da igreja, na vida dos cristãos. Então, pessoas de todas as classes, pessoas de todas as vertentes, como é colocado aqui no slide, reis, camponeses, profetas, sacerdotes, apóstolos, mártires,
monges e reformadores, todas essas pessoas ao longo da história da igreja têm tido o salmo em sua vida como a respiração espiritual, como aquilo que de fato guia em grande parte a devoção espiritual dos cristãos. No slide seguinte, a gente tem a escola que Israel e a igreja recorreram. Bem, para aprender a orar, e toda vez que os reformadores, ou os pais da igreja, ou os grandes pregadores, se colocavam diante da igreja para ensinar a igreja a orar, para ensinar a igreja a ter uma devoção profunda ao Senhor, ela se recorria aos salmos. E não somente os salmos, que junto com Isaías foi o livro mais citado por Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, inclusive como apoio de doutrinas centrais da fé cristã. Para os primeiros cristãos, a ordem era: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Bem, isso aqui é uma parte bem interessante, porque talvez as pessoas possam acreditar que quando a gente se propõe a pensar sobre a prática da leitura orante com os salmos, a gente possa estar fugindo daquilo que é uma oração dada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Quando na verdade a gente compreende que os salmos é uma oração de Davi, é uma oração de outros homens, mas também é a palavra de Deus, também é a inspiração do próprio Espírito Santo, nós compreendemos que ao praticar a leitura orante por meio dos salmos, nós estamos na verdade orando com o Espírito Santo e com as palavras do Espírito Santo já reveladas para nós na Escritura. E foi assim durante boa parte da história da igreja. Os cristãos compreendiam isso por uma própria ordenança bíblica: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. No slide seguinte, nós temos a compreensão que tanto judeus quanto cristãos tinham ao se relacionar com o salmo dessa forma para a vida de oração e para a vida de devoção cristã. Eles encontravam nos salmos uma expressão perfeita de declaração de relacionamento entre o povo e Deus, entre as alianças de Deus, entre as promessas de Deus. Eles realmente tateavam os salmos e encontravam nos salmos uma expressão perfeita desse relacionamento íntimo que Deus tem com o seu povo, com a aliança que Deus tem com o seu povo, com a fidelidade que Deus tem com o seu povo, com a misericórdia que Deus exerce para com o seu povo. E é interessante ressaltar que o Salmo, à medida que a gente vai se envolvendo profundamente com ele, tem um grande temor, uma grande reverência ao Senhor, ao mesmo tempo que há uma intimidade também muito grande. Então, por diversas vezes, nós vemos os inícios, o início de alguns salmos apontando para a grandeza de Deus, apontando para o governo de Deus, apontando para como Deus é soberano, fazendo aquilo que nós chamamos da alienação entre Deus e o homem, como Deus é distinto do homem, como Deus é santo, como Deus é poderoso. E logo em seguida vem uma confissão, um clamor muito sincero, um clamor muito íntimo de alguém que tem um Deus grande, temível diante dele, mas também tem um Pai que ouve a mais profunda da nossa necessidade, que se compadece das nossas misérias, que se compadece da nossa limitação. Não poucas vezes o salmista aponta para o fato de que ele é pó e o Senhor sabe do que ele é feito, por isso se inclina a ele e por meio de Jesus Cristo oferta misericórdia. Então eles reverenciavam os salmos, reverenciavam o Senhor, a Deus como Senhor, e o reconheciam como Pai. Essa era a relação e a compreensão que os cristãos e judeus também tinham com os salmos com relação à devoção ao Senhor. No próximo slide, a gente já vai ter a compreensão de como os pais da igreja, e pelo menos 2 reformadores aí, lidaram com os salmos, o que eles pensavam a respeito dos salmos, como eles viam o salmo na escritura e o que certamente o Senhor os direcionou a dizer sobre o salmo.
No século IV e V, Atanásio de Alexandria enfatizou que cada salmo está composto e é proferido pelo Espírito Santo, sendo um espelho no qual se refletem as emoções de nossa alma, onde podemos captar os movimentos da nossa alma e nos faz dizer como proveniente de nós mesmos, com palavras nossas, para que, trazendo à memória nossas emoções passadas, reformemos a nossa vida espiritual. Então, para Atanásio, o livro de Salmo é algo como alguém que se põe diante do espelho e que talvez, tentando olhar a si mesmo por si mesmo, não se consegue ver, não se consegue entender, não se consegue enxergar, não se consegue escrutinar. Mas ao olhar para o espelho e ter um reflexo de si mesmo, consegue, por meio da escritura, por meio dos salmos, compreender as profundezas do seu ser, a necessidade do seu ser, e a palavra de Deus, o salmo de maneira específica, ele vem trazer isso para nós, não somente a respeito imediatamente daquilo que estamos lendo, mas talvez trazer uma compreensão correta sobre sentimentos, sobre pedidos, sobre sensações que já tivemos anteriormente e não soubemos lidar com isso de maneira bíblica. Então, muito provavelmente, você já deve ter passado por um momento de muita tristeza, de um momento de muita angústia e ter ouvido alguém falar que você estava sem Deus, que você precisava aí do Espírito Santo, não discernindo aquilo que a própria Escritura nos Salmos traz para nós e assim podendo reformar, reconduzir a nossa compreensão a respeito das nossas necessidades, a respeito dos nossos clamores. Em seguida, a gente tem Ambrósio de Milão, que introduziu o canto dos salmos no culto público do Ocidente. Chamou-os de um tipo de ginásio para ser usado por todas as almas, um estágio da virtude onde diferentes exercícios são praticados, dentre os quais se podem escolher os mais adequados treinamentos para se alcançar a coroa. Certamente nessa parte o Igor está aí vibrando, porque chegou a parte dos salmos no culto público. E antes dos puritanos foi Ambrósio de Milão que introduziu essa prática ao culto público. Não somente a oração em comunidade do salmo, mas também o canto dele, trazendo aí, por conta dessa múltipla variedade, né, de necessidade humana, daquilo que se precisa diante do Senhor, ele expõe o salmo como um ginásio. Então o salmo tem lamentação, o salmo tem agradecimento, o salmo tem confissão, o salmo tem exultação, o salmo ele tem... Pan cantou o salmo 91, verdade. Ele tem aí uma compreensão de que o salmo ele tem uma variedade de coisas que nos são úteis para o treinamento da vida cristã. A confissão, a lamentação, a exultação ao Senhor, a perseverança, a busca por guardar a palavra de Deus no nosso coração. Não são poucos os salmos, o salmo de Davi, na verdade, salmo 119, que pede ao Senhor, reconhecendo de que somente o Senhor pode fazer isso, para guardar a lei de Deus no coração, para guardar a palavra de Deus no coração. Sobre isso, eu até compartilhei no Facebook, no período que eu estava lendo. O Bonhoeffer tem uma fala muito interessante, que o nascido de novo, ele tem uma incessante busca por guardar a palavra de Deus no coração dele. E um dos temores seria, talvez, em algum momento, perder a capacidade de guardar a palavra de Deus e cumprir a vontade dele, né? Em algum momento estar cego para isso. Então, a palavra de Deus, o Salmo, ele é de fato muito importante para nós por conta dessa variedade aí de realidade da vida cristã que ele abarca. O compromisso com a palavra do Senhor, o desejo de guardar ela para cumpri-la, a exultação que temos, a realidade da igreja, da comunidade,
percebi que não poucos salmos, no final dele, sempre tem um convite de louvor ao Senhor, um convite de engrandecimento ao Senhor, um convite de exultação do Senhor por parte dos santos. E é óbvio que quando a gente olha ali para os Salmos, a gente pode compreender, à luz do Novo Testamento, de toda a revelação do Senhor e da igreja já estabelecido, que esses santos é a comunidade de Deus. Esses santos é a igreja do Senhor. E o Salmo, ele frequentemente está chamando o povo de Deus, está chamando os santos de Deus a se direcionar a Ele em louvor, em agradecimento, em exultação, em reconhecimento de quem Deus é. Então, de fato, os Salmos aí é um ginásio para ser usado por todas as almas. Em seguinte, nós temos Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que pregou todo o livro dos Salmos para a sua congregação, chamou-os de escola, espelho e remédio, cantados no mundo inteiro. Quando sua última doença o derrubou, ele pediu aos seus irmãos que fixassem nas paredes de sua cela cópias em letras grandes dos salmos penitenciais. E aí diz qual foram esses salmos, para que ele os lesse continuamente. Já no século XVI, com os reformadores, nós temos Martinho Lutero, que vai ser um dos nomes aí mais presentes quando a gente for falar da importância da leitura dos salmos. Nos livros, em palestras, em pregações que envolvem isso, Lutero é continuamente aí citado como aquele que trouxe a importância da leitura do salmo para a vida do cristão e para a vida da comunidade. No século XVI, Martinho Lutero afirmou que o livro dos Salmos não coloca diante de nós somente a palavra dos santos, mas também nos desvenda o seu coração, desvenda o seu coração e o tesouro íntimo de suas almas, onde aprendemos a falar com seriedade em meio a todos os tipos de vendavais. O que o Saltério faz promessa tão clara acerca da morte e ressurreição de Cristo e prefigura o seu reino, condição e essência de toda a cristandade. Isso de tal modo que bem poderia ser chamado de uma pequena Bíblia. Ele também afirmou: é muito benéfico ter as palavras escritas pelo Espírito Santo que homens piedosos podem usar em suas aflições. Em seu leito de morte, ele recitava continuamente: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, além daquilo que outros pais da igreja já falaram a respeito do Salmo, Lutero ele vem aqui trazer uma percepção importante a respeito do Salmo, da presença de Cristo no Salmo, tanto na sua morte, quanto na sua ressurreição, quanto na sua glorificação, quanto aquilo que vai estabelecer no seu reino, e mais ainda, sobre o fim de todas as coisas. De fato, à medida que a gente lê o Salmo, a gente fica um pouco perturbado com a presença de Cristo no Salmo, com a presença da realidade, por exemplo, da mediação de Jesus Cristo, quando por diversas vezes o salmista aponta para o fato de que, por amor do próprio Deus e por meio do próprio Deus, ele tem os seus pecados perdoados, ele encontra confissão e arrependimento diante do Senhor. Nós temos aí salmos como o Salmo 22, o Salmo 24 ou 23, se eu não me engano, que fala a respeito do Rei da Glória, daquele que entra no trono do Senhor, do primeiro homem que entra dignamente diante do Senhor, com mãos limpas, que não é apenas um homem, mas é também o Rei da Glória. Salmo 22, que fala a respeito ali, de maneira profética, né, de maneira messiânica, a respeito do que aconteceria no momento ali da crucificação de Jesus ou anterior, a repartição que acontece do manto dele, as palavras de zombaria. Então, de fato, Cristo está muito presente nos Salmos. De outro lado, nós temos João Calvino,
que também comentou todo o livro de Salmo. E aí eu vou não ler tudo, já vou mais pro finalzinho, depois desse 3 pontinhos aí entre parênteses, que diz assim: a genuína e fervorosa oração provém, antes de tudo, de um real senso de nossa necessidade e, em seguida, da fé nas promessas de Deus. É através de uma atenta leitura dessas composições inspiradas que os homens serão mais eficazmente despertados para a consciência de suas enfermidades e, ao mesmo tempo, instruídos a buscar o antídoto para sua cura. Numa palavra, tudo quanto nos serve de encorajamento ao nos pormos a buscar a Deus em oração nos é ensinado nesse livro. Uma fala bem completa aqui de João Calvino a respeito do Salmo, salientando o fato do que já foi falado anteriormente, de que o Salmo ele não apenas expressa aquilo que está no nosso coração imediatamente, como ele também traz à tona, né, coisas que não sabemos a respeito de nós mesmos e deve ser orada ao Senhor, e de que o Salmo vai nos servir de instrução nesse árduo caminho que é buscar cura, transformação, nova vida em Jesus Cristo, por meio do Salmo. Bem, no século XVII, o puritano, Igor aí de novo, está feliz, Lewis Bailey, ao recomendar o Cântico dos Salmos pelas famílias cristãs, afirma: cantem para Deus com as próprias palavras de Deus. Então a recomendação do Salmo não é apenas para orarmos a Deus conforme o Espírito Santo de Deus inspirou na sua palavra, nos Salmos, mas é também cantar ao Senhor com as próprias palavras de Deus. E essa compreensão introduziu aí o Cântico dos Salmos na igreja, com Ambrósio, e também de maneira mais enfática e contínua, né? Até hoje, aqueles que seguem a linha aí mais puritana continuam na prática da leitura do Cântico dos Salmos na igreja. Bonhoeffer completa: portanto, se a Bíblia também contém um livro de orações, isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós, inclui também a palavra que Deus quer ouvir de nós. Que graça imensurável! Deus nos diz como podemos falar e ter comunhão com Ele, e nós podemos fazê-lo orando em nome de Jesus Cristo. Os salmos nos foram dados para aprendermos a orar em nome de Jesus Cristo. Essa é a fala final do Bonhoeffer, e o que fecha aqui a primeira parte do nosso ensino, como o salmo era visto e era praticado ao longo da história da igreja, na igreja primitiva e também ali depois com os pais da igreja, com os reformadores, posteriores reformadores, com os puritanos também. O salmo ele tinha um lugar de extrema importância na vida da igreja, justamente pela compreensão apropriada do salmo, de que é aí um ginásio onde nós temos tudo aquilo que é necessário em termos de devoção, em termos de necessidade e em termos de oração ao Senhor. Por isso, retomando talvez aí a primeira parte do estudo, onde eu falei do objetivo da leitura orante, que era nos dar uma linguagem apropriada e correta e bíblica para a oração, o Salmo, ele de fato cumpre essa função, e acredito que nos foi dado por Deus para nos auxiliar nessa fraqueza que temos, que é orar como é devido, que é nos expressar com profundidade. Portanto, o próprio Espírito Santo de Deus inspirou na sua palavra as palavras que muitas das vezes nos falta. Certamente hoje eu não vou buscar aqui trabalhar a prática em si da leitura orante, os meios disso acontecer,
a eficácia já de maneira conclusiva. Isso vai ficar para a próxima aula, acredito que o próximo irmão vai trabalhar isso. Mas nessa primeira parte, acredito que aquilo que eu queria trazer a respeito do Salmo na história da igreja foi colocado por nós. Bem, o segundo ponto é a perda do Salmo na alta crítica. No primeiro pontinho que aparece aí, nesse tema, faltou uma partezinha quando foi para digitar no PowerPoint, acredito que comeu, que vem escrito assim: superioridade a baixa crítica, mas sim de contraste. Esse primeiro ponto seria uma explicação desse termo, que não necessariamente vem se direcionar a uma ideia daquilo que é superior ou daquilo que é melhor, mas tem a ver com o contraste entre a alta crítica e a baixa crítica. E bem, o que foi a alta crítica e a baixa crítica? A baixa crítica era um método de comparação das palavras nas escrituras, suas traduções e seus originais. Então, os teólogos que praticavam a baixa crítica, esse método crítico, eles pegavam a escritura, as diversas traduções que tinham e faziam uma comparação entre o original, o grego, o hebraico, como essa palavra poderia ser melhor aplicada, como essa palavra poderia ser melhor compreendida à luz do contexto do próprio texto. Então, a baixa crítica, ela usava desse método crítico. Temos teólogos aí como Beza, como Erasmo, que foram teólogos que praticavam essa baixa crítica e ela permanece até hoje na maioria daqueles que praticam e buscam preparar estudos, avançar no seu estudo teológico. A alta crítica, ela já seguiu o caminho de descobrir quem foram os autores da Bíblia, o estilo literário do autor, a estrutura literária dos textos bíblicos, o contexto histórico. Basicamente, o que veio a se desenvolver como introdução. E um exemplo disso, por exemplo, é a introdução ao livro de Gênesis, introdução à carta aos Gálatas, introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. Então a ideia não seria que a alta crítica ela é de todo problemática. O problema é que na alta crítica a gente tem uma forte presença aí dos liberais. Foi justamente aí nesse período, por exemplo, que surgiu discussão sobre fontes, sobre quem é autor do Pentateuco, quem não é autor do Pentateuco. A gente tem ali a presença dos liberais que não estão muito preocupados com a Bíblia ser de fato a palavra de Deus, sobre de fato a Bíblia ter uma mensagem teológica para nós, uma mensagem da parte de Deus, mas estão preocupados em enxergar a Bíblia como um livro, como mais uma literatura que precisa ser aí escrutinado, que precisa ser entendido à luz do seu contexto histórico, à luz de quem foi o seu autor, a estilística do autor, qual a estrutura que é usada. O Salmo, por exemplo, ele era alvo dessa investigação por meio da compreensão da métrica que era usada no Salmo, já que o Salmo tem um estilo de fato literário poético, então havia-se aí uma busca, uma investigação dos paralelismos, daquilo que era a métrica, da forma como foi colocada, quem foi o autor desse Salmo, e a alta crítica e os liberais acabaram se perdendo nesse caminho, se tornaram incrédulos, porque eles não usaram desse método para corroborar com as escrituras, para de fato trazer uma compreensão da razão adequada à nossa fé, mas muito pelo contrário, eles foram por outro caminho. Eles acabaram desprezando a mensagem, a revelação do próprio Deus na escritura, por terem se atentado mais a esse método crítico. E nesse livro aqui, que a gente falou no início, o livro Orando com os Salmos do Bonhoeffer, ele no início vem justamente falar sobre qual foi a motivação dele para escrever esse livro. E foi justamente, Bonhoeffer era alemão e depois aí do movimento holandês, os teólogos alemãos foram aquele que mais
despontaram e produziram e fizeram aí uma teologia liberal, logo depois os americanos também, mas os alemães ali de maneira mais enfática, ele quis responder a isso com o Salmo. Ele quis de fato trazer uma percepção correta do Salmo, que tem ali o modo como Deus, ao longo do tempo, ao longo da história, foi fiel aos seus filhos, aquele que eram deles, como o povo de Deus pode confiar nas promessas de Deus e se envolver com o Salmo, não meramente como uma estrutura literária ou com um livro poético, mas de fato como palavra de Deus para nós, que nos ensina a falar a Deus. Logo, então, com a presença da alta crítica, o Salmo passou a ser visto como a piedade deteriorada de uma religião desgastada e não como fonte para a devoção cristã. Então, Bonhoeffer ele veio justamente responder ao tempo dele com relação ao Salmo de maneira específica. Óbvio que o problema dos teólogos liberais não era só com o Salmo, era com toda a Escritura, mas resgatando esse lugar dos Salmos na devoção cristã, Bonhoeffer ele escreve esse livro. Bem, não acredito, ao olhar aí ao longo da história e para a igreja atualmente, que esse seja o único motivo da gente ter abandonado a importância do Salmo, essa centralidade ou esse aspecto basilar que o Salmo tem em nos guiar a vida de oração e nos guiar a vida de devoção. Não acredito que seja apenas por conta desse movimento da alta crítica, mas também por conta do abandono da tradição cristã. Então, você tem igrejas que se desvincularam não apenas desse aspecto da leitura orante e do salmo na leitura orante e do lugar do salmo na devoção cristã. A gente vê isso em muitas coisas da tradição cristã, né? A gente vê o abandono disso, por exemplo, a compreensão correta da ceia do Senhor, do batismo, da vida em igreja, da comunidade e tudo que aí ao longo da história a tradição cristã, de maneira positiva, não tradicionalismo, mas a tradição cristã nos deixou em termos de doutrina, em termos de eclesiologia, em termos de devoção cristã. De fato, houve um abandono disso. Eu acredito que esse aspecto também corrobora para o abandono da importância dos salmos na devoção cristã, e acontece que hoje o salmo ele ganhou aí lugar na maioria das casas da caixinha de promessa, né? Você vai lá na caixinha de promessa, aí você tira lá a frase da caixinha de promessa para te dar um gás naquele dia. Se estiver muito mal, se teu dia não estiver indo bem, você pega tipo, né, teu biscoitinho da sorte, vai lá ler e você fica com isso. Certamente não é esse o lugar. E sobre isso a gente tem o próximo slide, que fala sobre o abismo que há entre o cristianismo moderno e a espiritualidade da Bíblia. A história da igreja, não estou trazendo aqui somente a história da igreja como autoridade para a nossa compreensão, para a nossa reorientação a respeito do lugar do salmo na devoção cristã, mas da própria Escritura, a espiritualidade da Escritura, da Bíblia. E aí, ele continua dizendo assim: no nosso seletivo uso dos salmos, o abismo que há entre o cristianismo moderno e a espiritualidade da Bíblia pode ser visto no nosso seletivo uso dos salmos, que era o inário do povo de Israel e da igreja do Novo Testamento. Os salmos não apenas refletem toda a experiência humana, confusão, raiva, medo, ansiedade, depressão, alegria incontida, mas também nos força a parar de fingir que tudo esteja bem com o mundo. Os salmos de lamentação, por exemplo, os salmos 10, 13, 35 e 86, são veementes queixas diante de Deus em relação às contradições existentes entre suas promessas e a realidade pela qual o povo passa. Esses salmos raramente são usados no culto cristão hoje em dia. Contudo, esses salmos são atos de uma fé corajosa. Corajosa porque eles insistem em que temos que enfrentar o mundo como ele é. E que temos que abandonar toda a ostentação infantil
mas também de fé, porque eles partem da convicção de que não existe assunto proibido quando se trata de termos uma conversa com Deus. Reter daquela conversa com Deus qualquer coisa da experiência humana, inclusive a escuridão, e isso aí se direcionando ao Salmo, de uma oração não respondida, e os aspectos negativos da vida, é negar a soberania de Deus sobre toda a vida. Assim, paradoxalmente, são aqueles que reprimem suas dúvidas com uma série de cânticos alegres que bem podem estar sendo incrédulos pela recusa de crer que Deus pode cuidar de toda a raiva que eles têm. Assim, os salmos de protesto constituem uma poderosa repreensão ao que passa por fé e louvor na maioria dos grupos cristãos de hoje. O que é irônico é que a vida moderna talvez nos exponha a mais confusão e dor do que qualquer coisa do mundo do salmista. E, contudo, ignoramos exatamente aquelas orações que vêm de encontro a tal senso de desorientação. Então, essa fala aqui vem de encontro ao fato de que não apenas se abandonou o Salmo, não apenas se abandonou o Salmo da devoção cristã, mas se abandonou também o modo de se relacionar corretamente com a realidade e com Deus. O fato é que a gente está diante de muitas adversidades e as pessoas querem lidar com isso com a teologia da prosperidade, com a teologia triunfalista, como se tudo fosse bênção. Né? Na antiga igreja que eu fazia, igreja não, né? No antigo lugar aqui, a gente está entre irmãos, a gente pode falar. Depois a Camilinha corta essa parte. As pessoas se cumprimentavam como? E aí, bênção? E aí, irmão? Tudo na bênção? Tudo na bênção. Só vitória. Só bênção da parte do Senhor. Por quê? Porque eu não sabia se relacionar com a realidade. Realmente tinha uma fé triunfalista. Não encontrava na Escritura, pela própria cegueira e pelo próprio envolvimento profundo também com esse livro de oração, que, cara, a realidade é dura. E nós temos um Deus que vê essa realidade, quer que nós nos relacionemos com Ele em oração, em estado de espírito a partir dessa realidade, colocando de fato para Ele qual é a nossa condição com relação à realidade. É verdade que por vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. É verdade que por muitas vezes a gente fica perplexo com a condição do nosso coração, com a condição de confiarmos em Deus e nem sempre a nossa vida parecer tá na bênção ou não tá, Mandia aí falando. Então, a verdade é que muito do ensino e da fé e da vida cristã de muitos cristãos é pseudo-bíblica, não é a fé bíblica. Na verdade, como é dito aqui no final de um dos textos, é exatamente o contrário daquilo que a Escritura nos mostra com relação à nossa relação com Deus, conosco e com o mundo, que é um mundo caído, que é um mundo que está cheio aí dos desdobramentos do pecado, da maldade humana, da incoerência do homem e dos efeitos do pecado na criação. Jesus e os Salmos. Orando os Salmos. No Salmo 22, na pessoa do próprio Cristo, a gente tem uma compreensão mais clara a respeito até daquilo que a gente falou no finalzinho do segundo ponto, que é essa fé não bíblica, que não compreende, que não expressa a realidade. Então, o próprio Cristo, que é aquele que se fez homem, e como está escrito em Hebreus, participou de todas as nossas angústias, sofreu como homem, sentiu como um homem, de fato encarnou e tomou a realidade da humanidade, na cruz do Calvário, quando todo o pecado da humanidade está sobre ele, e isso, em certo sentido, causa esse senso de distanciamento entre o Filho de Deus e o seu Pai, ele ora o Salmo 22, que é o Salmo de Davi, como está escrito aí no slide, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Salmo 22. Jesus na cruz, ele ora o Salmo de Davi.
Eu acredito que ele não está orando o Salmo de Davi, ele está orando o Salmo dele mesmo também. Apesar de, certamente, quando Davi orou, esse Salmo estava falando de algo que, de fato, era uma condição dele naquele momento, era o próprio Cristo, que estava orando ali com ele também, no senso profundo que o pecado e a tristeza e a tribulação, às vezes, pode trazer entre um cristão e Deus. Então o Salmo, ele reflete essa realidade. E o próprio Cristo, na cruz do Calvário, ele ora a realidade como de fato ela é. Ele ora ali o sentimento que ele tem de distanciamento de Deus quando os nossos pecados, durante aquele momento, o distanciam do Deus, seu Pai. No segundo ponto, a gente tem a referência de Lucas 24, versículo 44. Você não precisa abrir. Nesse versículo, Jesus, ao estar falando com os discípulos a respeito de quem ele era, de como ele veio cumprir a Escritura, ele referencia os salmos ao lado de Moisés e de todos os profetas, apontando para o fato de que o salmo dá testemunho de Cristo e da obra que ele viria cumprir. Então o próprio Cristo dá uma referência, dá um lugar ao salmo adequado a respeito dele mesmo, e a respeito da importância do livro de Salmo aí na história de salvação, de redenção que Deus planejou. O terceiro ponto seria o Pai Nosso. Para finalizar, dois teólogos da igreja, Atanásio e Lutero, observaram que o Pai Nosso é uma síntese de todo o Salmo. Então, se com cuidado você olhar ali toda a oração do Pai Nosso, sem muita dificuldade, e o Bonhoeffer faz isso nesse livro dele, Orando com o Salmo, você vai ver que todo o Salmo, ele se encaixa dentro da oração do Pai Nosso. Cara, toda a Escritura também se encaixa dentro da oração do Pai Nosso. Tudo que é revelado, não somente no livro de Salmo, mas em outros livros da Escritura, a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos, o nosso relacionamento com Deus, também se encaixa no livro de Salmo. Mas esse apontamento nos serve não necessariamente para afastar o restante da Escritura do Salmo, mas justamente para apontar como o Salmo ele é completo. Lutero diz assim: o saltério está voltado para o Pai Nosso, e o Pai Nosso, por sua vez, está voltado para ele, de modo que se pode compreender e sintonizar alegremente um a partir do outro. É claro que isso é feito a partir de muita meditação no Salmo, meditação também na oração do Pai Nosso, buscar destrinchar aí essa realidade, mas não temos dificuldade em compreender, tanto na pessoa do Cristo, na vida dele, no modo como ele orou o Salmo, no modo como ele apontou para o Salmo e no modo como, quando os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, deu o Pai Nosso, e o Pai Nosso de fato tem essa completude do Salmo. Então, irmãos, finalizando o estudo, eu peço que quem tiver talvez dúvidas a respeito desse último ponto, por causa do tempo, me procurem no privado, que eu vou responder. Mas fechando o estudo, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Peço a Deus que tenha alcançado o objetivo de trazer a importância do Salmo na história da igreja, na devoção cristã, e como ele pode ser eficaz para a nossa vida de oração, para a nossa vida de meditação e de devoção. Bem?